Jordânia de hoje, nós vamos abordar exatamente o que está acontecendo aí no Oriente Médio em relação a Israel. Todos têm visto as notícias de como estava tudo até mais ou menos calmo, quando de repente 3 jovens judeus são sequestrados e mortos, e em contrapartida um jovem árabe palestino foi também sequestrado e morto. E aí começou toda esta guerrilha. Eu vou ler aqui algumas notícias e depois fazer os comentários necessários. A primeira notícia é exatamente o seguinte: os militares de Israel e os militantes do movimento de resistência islâmica Hamas palestino mergulharam ainda mais na espiral da violência, com a intensificação dos ataques aéreos contra a faixa de Gaza, que deixaram já várias pessoas mortas. O número sobe a cada dia. Foram disparados ainda pelo Hamas foguetes em direção a grandes cidades e a principal usina nuclear do Estado judeu em Dimona. O grupo Hamas agora ele está lançando foguetes em direção à zona ali perto do Negev, onde supõe que esteja um arsenal atômico de Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele ameaçou intensificar os ataques contra o Hamas e outras organizações terroristas em Gaza. Aliás, já corre o boato mundialmente que o ISIS, aquele grupo radical terrorista que está atacando lá no Iraque, que ele também já está infiltrado ali na faixa de Gaza. Mas até agora não se provou nada. Repetindo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ameaçou intensificar os ataques contra o Hamas e outras organizações terroristas em Gaza, depois que a aviação de seu país bombardeou 550 alvos, como parte da Operação Fronteira Protegida, iniciada à meia-noite de segunda-feira, e que já matou, aqui na notícia, 48 palestinos, incluindo muitos civis. Nós vimos crianças, mulheres, todos mortos também. No entanto, a ofensiva ainda está sem impedir os foguetes que estão sendo disparados a partir de Gaza. Os combatentes palestinos do Hamas mostraram sua força ao atingir as regiões de Jerusalém como Tel Aviv e Haifa, a uma distância recorde de mais de 160 quilômetros. Aliás, dizem que esse armamento aqui está sendo importado da China. 160 quilômetros do enclave palestino, assim como em Dimona, no sul. Os disparos aconteceram sem vítimas israelenses. Na terça-feira, o governo israelense autorizou a mobilização de 40 mil reservistas para uma possível operação terrestre na faixa de Gaza. A nova espiral de violência, a mais grave desde novembro de 2012, tem sua origem no sequestro de 3 estudantes, como falamos no início, israelenses, na Cisjordânia no dia 12 de junho. Os corpos dos jovens foram encontrados dias depois. O governo israelense acusou o Hamas e lançou uma campanha de detenção de integrantes no movimento. Extremistas judeus ainda assassinaram um jovem e o queimaram vivo, como falamos no início. A outra notícia diz assim: Premier decide ampliar ataques. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu intensificar os ataques contra o movimento islâmico Hamas na faixa de Gaza. Decidimos intensificar os ataques contra o Hamas e as outras organizações terroristas em Gaza, declarou Netanyahu, segundo um comunicado divulgado por seu gabinete. O Hamas pagará um preço alto pelos tiros contra a população civil. A segurança dos israelenses é primordial e esta operação continuará até que os disparos contra as localidades israelenses parem e a calma volte, acrescentou ele. O presidente de Israel, Shimon Peres, que já foi Prêmio Nobel da Paz,
disse que uma ofensiva terrestre em Gaza pode acontecer muito em breve. Então veja como a coisa vai ficar. Enquanto as forças de Israel continuam a atacar alvos em Gaza, o Hamas também tem disparado foguetes. Ao menos 4 destes foram lançados em direção à cidade de Tel Aviv, sendo abatidos pelo sistema de defesa Domo de Ferro. Então, como você pode ver, a confusão está generalizada ali no Oriente Médio. Se houver uma operação terrestre, a coisa vai se complicar ainda mais. E esse é o plano que nós estamos vendo, o plano de fundo no cenário mundial dessa guerrilha em Israel. O relógio de Deus está para começar a se mover em relação a Israel. Só é necessário a igreja subir para o tempo dos judeus voltar a acontecer e o foco mundial, Israel vai estar no olho do furacão. Além do mais, tem outra coisa acontecendo também ali no Oriente Médio. Aquele grupo ISIS, que são do Iraque, ali na Síria, eles estão destruindo quem encontram pela frente. Eles já disseram que vão tentar apagar da história todo e qualquer monumento que faça referência à Bíblia ou qualquer outro ponto. Já destruíram a tumba do profeta Jonas e do profeta Sete, lá do islamismo, que diz que depois que Adão morreu, quem assumiu o controle de tudo foi Sete. Então destruíram essas duas tumbas. Eles dizem que vão destruir tudo que eles encontraram pela frente, inclusive Meca e Caaba. Exatamente aquela... Eles ficam rodando ali em Meca e beijando aquela pedra que parece que foi um meteorito que caiu e colocaram ali. E eles dizem que eles vão destruir tudo aquilo ali porque isso é idolatria para o islamismo. Então veja as dimensões que tudo isso está acontecendo. Aliás, saiu uma notícia ontem, 9 de julho de 2014, mas só vi isso num canal, um único canal internacional, que o líder deles, que se intitulou o Califa, o Abu Baghdadi, foi morto num ataque que veio da Síria. Mas não vi nenhum outro canal internacional falando isso. Vamos aguardar as notícias. Voltando a Israel, o cenário está montado para esta guerra. Israel diz que não vai parar de atacar enquanto eles também não pararem de atacar. O poderio deles está mais forte e Israel não está tendo pena, não está alisando. Está soltando os seus alvos, está atacando para valer. Então veja o cenário que nós estamos vivendo em pleno 2014. O ebola se espalhando pela África, essa confusão do ISIS, o Boko Haram também, as nações começando a ficarem perplexas com tantos rumores de guerra, doença se espalhando, as nações se levantando contra Israel. O Abbas já disse que Israel está fazendo um genocídio, mas ele não fala dos 100 foguetes que lançou em apenas uma noite lá para Israel. A mídia toda é contra Israel. Mas deixe-me ler aqui um trecho da Bíblia para você ver que Israel é indestrutível. Você ouviu bem? Israel é indestrutível. Ninguém na face da terra, ninguém, com letra maiúscula, caixa alta, ninguém vai conseguir destruir Israel. Agora veja o porquê. Anote aí a passagem. Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 35 ao 37. Jeremias 31, a partir do verso 35 a 37, você vai ver o porquê que Israel é indestrutível. Quer você aceite ou não, Israel foi escolhido por Deus para ser o povo dele. Quem quiser, discuta com Deus. Escute aqui. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas, para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem, escute aqui agora, se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Eu vou repetir este verso aqui, o verso 36. Se falharem estas ordenanças do sol brilhar, das estrelas, de diante de mim, diz o Senhor,
deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então veja a impossibilidade que Deus coloca de Israel ser destruído. Todo aquele que se levantar contra Israel vai cair. Mas aí você pergunta, mas eles rejeitaram e continuam rejeitando a Jesus como Messias, é verdade. Mas durante a tribulação, um remanescente vai ser fiel e vai descobrir que aquele que foi traspassado por eles era o Messias dele, Jesus Cristo de Nazaré. Quando o líder mundial, o anticristo, mandar construir o templo, lembre-se que a novilha vermelha já foi apresentada ao mundo, a novilha perfeita, sem nenhum pelo branco. Alguns anos atrás eles diziam que para o Messias aparecer e o templo ser construído, era necessário que tivessem já a novilha vermelha. E aí está. Então quando o anticristo assumiu o poder, depois desta guerra do Oriente Médio, não sabemos quando ela vai se voltar pesadamente envolvendo todo o Oriente Médio. Apenas veja o cenário que está aí no mundo, uma pré-guerra. Isso pode parar, como pode continuar, mas existe um cenário de guerra, um pavio aceso. Quando essa guerra tomar uma dimensão escalonada, com todos esses países do Oriente Médio, a Rússia envolvida também, o anticristo surge no cenário mundial e faz o pacto de paz entre judeus e árabes, ali, todos aqueles povos, Daniel 9, 27, isso a igreja já subiu. E no meio faz um pacto de 7 anos, e no meio dos 7 anos, em 3 anos e meio, ele quebra o pacto de paz e diz, olha, ele vai sentar lá dentro do templo, já construído, e vai dizer, olha, eu quero agora adoração. Isso está lá em Mateus 24, que foi escrito para judeus. E os judeus vão dizer, nós não adoramos homem. E aí ele vai dizer, então vocês vão ser mortos. Aí eles vão fugir. Daí Mateus 24, que quem tiver no telhado não desça para pegar coisa alguma, quem estiver no campo não volte, fuja, porque vai ser decretada a morte dos judeus, eles vão se refugiar, possivelmente na cidade de Petra, já fizemos um vídeo sobre isso, e este remanescente que sobrar, um remanescente, é que quando forem cercados ali na batalha do Armagedon para serem destruídos, Jesus desce no Monte das Oliveiras e eles vão ver que aquele que foi morto é o Messias dele, vão prantear como quem pranteia contra um filho que perdeu. Então veja o cenário mundial que nós estamos vivenciando, enquanto muitos estão se alegrando com a Copa, o mundo árabe, o mundo do Oriente Médio está se envolvendo numa guerra pesada que vai ficar pior ainda. É apenas uma coisa para nos alegrarmos. Por quê? Porque a hora da verdade está chegando. O arrebatamento vai ser o checkmate em todas as religiões. E nos que creem que a igreja vai passar pela tribulação. Vai ser um grande checkmate. E se você crê que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja verdadeira, o corpo de Cristo, se você está com a sua vida no altar, não tem o que temer, não tem o que estar de cabeça baixa chorando, não. Alegrai-vos. Quando ver tudo isso acontecendo, é sinal de que a nossa redenção está muito próxima. Quanto tempo nos resta? Não sabemos. Mas o cenário está montado, as profecias estão todas aí acontecendo. Só não vê e não enxerga quem não quer. Jesus já está voltando para buscar um povo que tem lutado, tem chorado para estar na sua presença. E eu conclamo a você para se tornar uma pessoa de oração, um servo, uma serva de Deus verdadeiro. O tempo é de estarmos clamando a misericórdia de Deus, chorando, clamando, orando, para não cairmos, não sairmos nem para a direita, nem para a esquerda. Porque num breve momento, não sabemos quando, vamos ouvir um soar de uma trombeta. E nós vamos vencer a gravidade deste planeta com um corpo espiritual igual ao de Jesus. Então fique atento, fique alerta, estude a palavra de Deus, mergulhe, ganhe conhecimento da palavra e o principal, que nós precisamos, unção. Nós precisamos clamar por unção nesses últimos dias.
Porque igrejas existem muito, mas cadê os milagres, cadê as maravilhas, cadê o poder de Deus que não vemos? É porque está faltando esta unção. Temos que buscar o Senhor urgente, mais e mais. Vamos nos levantar nas madrugadas e começar a orar, vamos fazer um clamor, vamos nos unir em oração ao Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo de Nazaré. Então, este foi uma análise do cenário mundial que estamos vendo. Com tudo isso em Israel, mais uma vez, Israel é o foco das nações. Israel é o olho do furacão que está aí. E depois que a igreja subir, o tempo para eles vai começar a andar rápido. 7 anos. Por isso, fique ligado no programa Jesus Está Voltando. Tem muita coisa acontecendo, mas não dá para falar tudo. Escolhi aqui sobre Israel. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus Está Voltando.